boa noite. Falamos uma vez mais dos estúdios do SBT em Paris. E estes são os destaques de hoje no Jornal da Copa. Zagallo fica em cima do muro. Por isso que eu estou dizendo que eu ainda não decidi. Dunga nega que tenha feito apelo por Giovani. Isso é uma questão da escalação exclusivamente sobre o seu Zagallo. Giovani e Leonardo, rivais, mas unidos. O grupo tem que unir, o grupo tem que unir. No dia dos namorados, o presente de Denilson. Ainda não foi desta vez que Zagallo anunciou as esperadas mudanças na seleção brasileira. Giovani ou Leonardo no meio-campo? A resposta pode demorar. O primeiro tempo de Brasil e Escócia foi ruim para Giovani. Ele não vibrou, não criou, só marcou. Seu futebol brilhante não apareceu. Leonardo entrou no segundo tempo, correu muito e deu mais colorido ao time. O jogo acabou, o Brasil venceu e Leonardo saiu de campo quase titular. Hoje no treino o assunto principal era a dupla Giovani e Leonardo. Estava criado o impasse. Zagallo declarou que havia gostado mais do segundo tempo do Brasil, dando a entender que manteria Leonardo no time. Bem ao seu estilo, Zagallo resolveu manter o mistério. Leonardo fica, Giovani sai, é claro que ele sabe o que vai fazer, mas não conta. Não, o assunto está pensado, mas eu ainda não decidi, pô. Ainda não decidi. Eu gostei, de fato, mais da equipe no segundo tempo com a entrada do Leonardo. Isso quer dizer que você pode colocar o Leonardo ou quer dizer que você pode manter o Giovani até para ver o Giovani mais um tempo, vamos colocar assim? Ainda não, por isso que eu estou dizendo que eu ainda não decidi. Vamos aguardar os acontecimentos e aí vocês terão um time sem problema. Giovani e Leonardo se comportaram hoje com elegância e camaradagem. Leonardo insistiu na união do grupo e Giovani reconheceu que não jogou o que sabe. Giovani pode estar perdendo a posição de titular com a mesma rapidez que a ganhou no dia 5 de maio, data da convocação. Para Zagallo, depois da contusão de Juninho, Giovani era a melhor opção no meio-campo, principalmente por ser companheiro de Rivaldo no Barcelona. Mas Giovani sentiu a estreia, enquanto Leonardo já tem bagagem de Copa do Mundo. E se um é introvertido, o outro é uma espécie de sucessor de Dunga no quesito liderança. Isso ficou bem claro contra a Escócia. Hoje, Giovani admitiu que foi apático. Eu sei que eu não rendi, entendeu, tudo aquilo que eu poderia apresentar no jogo, mas eu confio em mim, entendeu, eu confio em Deus que ele me põe nesse outro jogo e que eu vou, entender, para mostrar tudo aquilo que eu fiz mesmo lá no Barcelona, posso, entender, para repetir na seleção. Já no discurso de Leonardo, também ficou claro que, independente de quem vença essa disputa de posição, o mais importante é a união do grupo. Teve um momento que você ficou conversando um pouco com o Giovani, conversando, gesticulando, alguma coisa assim. Você pode contar o que foi que vocês estavam conversando? A gente conversa sempre, cara, não tem nada demais, entendeu? Acho que a gente conversa sempre, acho que conversar de tudo que acontece é uma coisa legal, é sempre positivo, mas nada demais. Conversamos de uma situação de tocar pra frente sempre tudo, todos juntos, entendeu? Buscar realmente essa coisa de grupo que a gente fala tanto, talvez não sabe nem o que é, né? A gente vê o comentário de o grupo tem que unir, mas o grupo realmente tem que unir, né? Não é a gente só falar isso. Então essa coisa a gente sempre busca, né? Outro jogador que corre por fora em busca de uma vaga no time titular de Zagallo é o atacante Denilson, que aproveitou bem os 20 minutos que esteve em campo contra a Escócia. Não é exagero dizer que Denilson, que na seleção brasileira é uma espécie de reserva de luxo, seria titular em qualquer outra seleção nesta Copa. Agora, Denilson, sinceramente, em qual das 31 outras seleções o Denilson seria reserva? Eu? Não sei. Não sei mesmo. Fica até sem graça agora. Bravo mesmo estava o capitão Dunga. Ele não gostou nada da história de que teria pelado a Zagallo para manter Giovani na equipe. Dunga está mais para zangado. Tudo por causa das notícias de que, como capitão da equipe, ele teria procurado o técnico Zagallo para fazer a defesa de Giovani e pedir a inclusão do colega de meio-campo na equipe titular.
Na comissão técnica do Brasil, ninguém confirma esta conversa que teria acontecido depois do jogo contra a Escócia. Não, apenas posso dizer que não houve essa reunião. Aos jornalistas, Dunga nega que tenha feito qualquer tipo de reunião com o técnico Zagallo para garantir a escalação de Giovani contra a seleção do Marrocos. Pelo contrário, quando o assunto é este, o capitão fica irritado. Fiquei bravo agora que tentavam colocar alguma coisa que eu falei. Isso é uma questão da escalação exclusivamente do professor Zagallo. Você não falou nada, absolutamente nada? Não, e nem me permita porque não cabe a mim. Eu acho que ele estaria não sendo um profissional correto. Então você fez a defesa do companheiro, que estava sendo criticado por todos. É isso que você fez? Isso sem dúvida, eu acho que temos que fazer. A equipe são 11 jogadores. Isso, quando tem substituição, não quer dizer que o jogador esteja mal. Talvez precise ser uma substituição mais tática do que provavelmente pelo comportamento do jogador. E amanhã tem mais 3 jogos. Às 9h30 da manhã, Espanha e Nigéria em Nantes. Já em Lyon, houve uma invasão mexicana. O time verde e branco trouxe muito otimismo. Estreia amanhã contra a Coreia do Sul, ao 12h30. Os mexicanos nunca acreditaram tanto em sua seleção quanto nesta Copa. O técnico do time, Manuel Lapuente, acha que dá para sonhar com as semifinais. O arsenal de craques é grande. O lateral, Marcelino Bernal. Meio-campo Blanco. O armador Luiz Garcia, o jovem Braulio Luna e o artilheiro Luiz Hernandes, grande astro do time. O técnico pede muito respeito para começar com vitória a Copa contra a Coreia em Lyon. Mas o jogo mais esperado é Holanda e Bélgica no estádio da França em Saint-Denis. Os holandeses são os laranjas mecânicas, os belgas, os diabos vermelhos. Se a Holanda tem o talento do negro Seedorf, a Bélgica tem os gols do artilheiro Oliveira. Seedorf nasceu no Suriname, não muito longe do Maranhão, onde nasceu Oliveira. Semelhanças que sempre acompanham os eternos rivais que se enfrentam neste sábado. Entrevistar os dois técnicos é ouvir o mesmo discurso. Se o belga Likens diz que não vai contar com o seu lateral esquerdo Vidovic, o holandês Hiddink fala que não terá o atacante Bergkamp. Preocupados? Até na arte de dissimular, eles se aproximam. Tanto o técnico holandês quanto o belga dizem que estão mais preocupados com outro integrante do grupo E, o México. O confronto e a rivalidade entre belgas e holandeses é histórica e tem vários pontos em comum desde a época da colonização da África. Mais recentemente, eles disputaram as eliminatórias pela Copa 98. No mesmo grupo, caíram na mesma chave do Mundial e no ano 2000 vão dividir a organização da Eurocopa, o segundo mais importante campeonato do mundo. Mas o ponto em comum entre os dois países que realmente preocupa é a reconhecida violência de suas torcidas. Por isso, poucos esperam ver no estádio de Saint-Denis as alegres imagens que uniram brasileiros e escoceses esta semana. Se depender do histórico de belgas e holandeses, a bebedeira e a falta de ingressos não vão terminar em carnaval. Veja a seguir no Jornal da Copa. Os gols de hoje, a estreia do juiz brasileiro e a opinião de quem sabe o que diz. Veja também a festa francesa em Paris e a festa baiana de Gilberto Gil no Olympia. E o amor é lindo. Que o diga o craque Denilson no Dia dos Namorados. Pretinho! Oi, Pretinho! Com o Zagallo e ele passou ali e viu o Ronaldinho com uma bolsa de gelo ali no joelho ou próximo ao joelho, mas o doutor Lídio de Toledo depois, eu acho que ele foi, quando o Lídio de Toledo foi perguntado, ele não entendeu direito a pergunta, porque o Lídio de Toledo fala aqui ao SBT que aquilo é normal para o Ronaldinho, que ele joga com uma tira ali no joelho. E aí a nossa imagem mostra nitidamente uma bolsa de gelo, que também não tem problema absolutamente nenhum, os jogadores usam gelo frequentemente. Mas o que o Lídio de Toledo quis dizer, eu peço licença aos companheiros aqui para explicar, pelo fato de ser médico e conhecer um pouquinho disso. Vocês se lembram da Hortência, quando jogava basquete? Ela jogava com uma tira, né? Sim. Aquilo chama-se brace, logo embaixo da rótula. Brace, é americano. Aquilo ali, da antiga rótula. É, da patela. É para segurar um pouco o tendão rotuliano. E todo jogador que salta muito ou que corre, quem corre pela rua aí, os brasileiros estão acostumados a correr pela rua, nos parques, sabe do que eu estou falando. Então, isso, a imagem é nossa. Pode ter dado até um pouco de preocupação para a torcida brasileira, mas eu tenho certeza absoluta que aquilo é uma rotina dentro da vida do Ronaldinho. E, claro, vai jogar, não se assustem de forma absolutamente nenhuma. A não ser que
Agora, independente da parte médica, porque o Juarez pode falar, não, eu acho que você está errado. Fez curso de especialidade em bolsa de gelo. Eu saí no terceiro ano, resolvi ser jornalista. Bolsa de gelo. É, né? Tá bom. Silvio Luiz, você faz amanhã, eu acho, Espanha e Nigéria. Toda essa primeira fase, o jogo mais importante e mais difícil, Espanha e Nigéria. O que vai acontecer aí? É como você acabou de dizer, a Espanha parece que conseguiu formar a melhor seleção de todos os tempos. Não tem nenhum jogador que não que esteja desses jogadores convocados pelo técnico jogando em time fora da Espanha. Portanto, os 22 inscritos são espanhóis. Em compensação do time da Nigéria, os 22 jogam todo mundo fora do mundo, fora do campeonato. Bem lembrado. E tem, a Nigéria tem o jogador mais moço dessa Copa. É o goleiro, o jogador número 1 da Nigéria, tem 18 anos a serem feitos ainda, parece, não me engano bem a data. Então, como a Nigéria vem surpreendendo o mundo em relação ao seu futebol, surpreendeu a todos na conquista do torneio olímpico de Atlanta, inclusive a nós particularmente, não é verdade? Vamos ver o que espera, vamos ver. A Espanha sempre vem com fúria, não é? O apelido dela é a fúria. E a Nigéria, com aquele seu desembaraço, é preciso se ver também se o problema político da Nigéria não afetou a delegação. Você vê que os que estão aqui são do lado do homem que ficou, ou se os que estão aqui são do lado do homem que saiu. Festa nas ruas de Paris. Pois é, a falta de entusiasmo antes da estreia virou euforia na vitória da França contra a África do Sul. Paris não parou, mas foi para a rua ver a estreia. Na praça da prefeitura, a torcida estava muito nervosa, incerta do que esperar de sua seleção. Uma tensão que durou quase todo o primeiro tempo. Até... Foi uma noite em que os franceses se comportaram como brasileiros. Vejam só essa família aqui, até o cachorro veio torcer na praça. Pessoal com cabelo pintado, bandeira para tudo que é lado, o pessoal saindo pelas ruas, tá igual o Brasil aqui. No segundo tempo, que era uma festa na praça, acabou virando um carnaval. Com a vitória mais folgada até agora na Copa, os franceses deixaram de lado seu tradicional pessimismo. Pelo menos até acordarem de ressaca neste sábado. O craque marroquino Hadi, mesmo machucado, garante que vai jogar contra o Brasil. E uma greve em Londres era tudo que os ingleses queriam para ver a estreia da Inglaterra na Copa de Papo pro Ar. Informações com Tatiana Ferraz. Nós estamos no Centro Internacional de Imprensa e essas são algumas notícias da Copa. Uma greve dos metroviários parece ser a desculpa perfeita que os londrinos precisavam para assistir tranquilamente à estreia de sua seleção na Copa. A greve, em princípio, por melhores salários, vai acontecer a partir desse domingo, sendo que a Inglaterra estreia na segunda-feira contra a Tunísia pelo Mundial da França. O tabloide inglês Sun traz hoje a seguinte manchete: vamos tirar o dia em nome da Inglaterra. E mesmo machucado, o meia marroquino El Mustafa Hadi vai jogar na semana que vem contra o Brasil. Hadi, que joga no Deportivo La Coruña, machucou o pé numa dividida com o jogador norueguês e nem pôs o pé na bola no treino desta sexta-feira. A fratura foi no dedão do pé direito. Ele precisaria de umas 3 semanas para se recuperar, mas faz questão de dizer que vai estar bem disposto para enfrentar o Brasil na semana que vem. Do Centro Internacional de Imprensa, voltamos com você nos nossos estúdios, Hermano Reni. A baianidade marca ponto em Paris. Gilberto Gil está em cartaz no Olympia. Com ele, uma pequena seleção de craques da nossa música. Gil está comemorando 20 anos de turnê pela Europa com o show 20 Verões. Canta com amigos como Ivete Sangalo, Carlinhos Brown, Gal, Paralamas e Elba Ramalho até domingo. Casa lotada todas as noites por uma maioria de brasileiros, claro. Fiz para a torcida brasileira, que vai estar aqui durante vários dias, há intervalos longos entre os jogos. Eles precisam, enfim, para eles encontrar
acolhida numa comunidade, né, em pequenos grupos de comunidade brasileira, sempre interessante. Com música, então, com gente que eles conhecem, como Elba, como eu, como Paralamas, como Brau, como Gal, como Ivete. Maravilhoso. O Dia dos Namorados para um jogador da seleção brasileira foi especial. Ele fez de tudo para encontrar a namorada em pleno campo de treinos de Ozoá-La-Ferrière. Dona Amélia, a mãe, seu Elvésio, o pai, Débora, a irmã, e Carla, a namorada, ou noiva, como ela mesma se define e é definida. Estes são alguns dos maiores fãs de Denilson e fazem coro aos demais brasileiros que defendem a entrada dele no time titular do Brasil. Se Deus quiser, ele vai conseguir jogar titular. Tenho esperança, tenho fé que ele vai conseguir. Eu estou sempre pensando que, se Deus quiser, agora contra o Marrocos ele vai entrar como titular. No coração dos pais, Denilson é titular absoluto há muito tempo. No coração da namorada dele, então, nem se fala. Quem garante essa escalação é a própria Carla Daniele. Já é titular. Para mim, acho que mais do que ninguém quero isso tanto quanto o país inteiro. O titular de Carla não se contém e, ao final do treino, se lembra do Dia dos Namorados. Aí, não resiste a um tipo de chamado que é a pura intimidade. Pretinho! Oi, Preto! Tudo bom? Cadê sua mãe? Débora! Fala, Roberto! Eu chamei de Preto. Com um alambrado no meio, Denilson deseja feliz Dia dos Namorados e ganha um presente. Parabéns, tá? Estamos esmagando aqui. E termina aqui o Jornal da Copa de hoje. Amanhã estaremos de volta com todas as notícias da Copa 98. Até lá.